A pior dor não é apenas quando alguém vai embora. A pior dor é quando essa pessoa vai embora e deixa em você a sensação de que tudo o que você foi não foi suficiente para fazê-la ficar. É quando o silêncio dela pesa mais do que qualquer palavra. É quando você se vê revivendo conversas, lembrando momentos, tentando entender onde tudo começou a esfriar, enquanto do outro lado, parece que nada aconteceu. Parece que a sua ausência não importa. Parece que a sua falta não faz diferença. E é exatamente aí que muita gente começa a destruir o próprio valor sem perceber. Porque quando alguém se afasta, a reação mais comum é correr atrás. Tentar entender, tentar consertar, tentar explicar, tentar provar que o vínculo era real. Você quer ser ouvido, quer ser lembrado, quer impedir que a outra pessoa te apague com tanta facilidade. Só que o estoicismo ensina algo que poucas pessoas têm força para aceitar. Insistir, na maioria das vezes, não faz alguém sentir a sua falta. Só faz você parecer mais disponível do que deveria. E quando você continua se oferecendo a quem já escolheu se afastar, você impede essa pessoa de enfrentar a única coisa que realmente poderia fazê-la refletir: o peso da sua ausência. Existe uma verdade que dói, mas liberta. Quem vai embora nem sempre percebe imediatamente o que perdeu. Às vezes, a ausência precisa amadurecer. O silêncio precisa ocupar espaço. A vida precisa criar contraste. A rotina precisa mostrar aquilo que antes parecia comum, porque muitas pessoas só reconhecem o valor de alguém quando não conseguem mais acessar a mesma presença, a mesma energia, a mesma atenção que um dia receberam com facilidade. E é por isso que o estoicismo não ensina você a implorar para ser escolhido. Ele ensina você a se tornar alguém cuja ausência fala mais alto do que qualquer pedido. Neste vídeo, você vai aprender 5 lições estoicas que fazem quem se afastou sentir o peso real da sua falta. Não por manipulação, não por joguinhos, mas por postura, por autocontrole, por dignidade. Porque a maior força não está em convencer alguém a voltar. A maior força está em se tornar tão firme, tão inteiro e tão impossível de substituir, que a sua ausência comece a ensinar, tarde demais, o valor que essa pessoa perdeu. 1. Quem corre atrás enfraquece o impacto da própria ausência. Quando alguém se afasta, a primeira batalha não é contra essa pessoa. A primeira batalha é contra o seu próprio impulso. O impulso de mandar mensagem. O impulso de perguntar o que aconteceu. O impulso de reaparecer, de tentar ser lembrado, de lutar para não ser deixado para trás. E é justamente nesse momento que quase todo mundo comete o erro que destrói o próprio valor. Correr atrás de quem já demonstrou distância. Parece amor, parece coragem, parece insistência justa. Mas muitas vezes isso não é amor. É medo. Medo de ser esquecido. Medo de ser substituído. Medo de aceitar que alguém conseguiu se afastar sem demonstrar o peso que você esperava. O problema é que, quando você corre atrás, você anula a força da sua própria ausência. Se você continua ali, sempre acessível, sempre disponível, sempre tentando reabrir a porta, a outra pessoa nunca é obrigada a encarar o vazio real da sua falta. Ela não precisa sentir perda, porque no fundo, você ainda está presente. E enquanto você ainda está presente, mesmo ferido, mesmo tentando parecer forte, a sua ausência nunca chega a existir de verdade. O que deveria se tornar escassez continua sendo abundância. E aquilo que é abundante raramente é valorizado com a mesma intensidade. O estoicismo ensina uma verdade brutal. Ninguém sente falta daquilo que continua se oferecendo sem limites. Quem se afasta precisa encontrar espaço, precisa encontrar silêncio, precisa encontrar distância real. Não porque você está tentando punir, mas porque você está finalmente preservando a sua dignidade. Quando você para de insistir, algo muda. Você deixa de alimentar a ilusão de que ainda está ao alcance a qualquer momento. Você deixa de ser uma certeza emocional na vida de quem já escolheu se afastar. E é nesse exato ponto que a sua ausência começa a ganhar peso. A maioria das pessoas perde 2 vezes. Primeiro pela dor do afastamento, depois pela humilhação silenciosa de perceber que insistir não trouxe ninguém de volta. Apenas reduziu o próprio valor.
O estoico escolhe outro caminho. Ele entende que dor não pode virar desespero. Dor precisa virar postura. Porque o seu poder não está em convencer alguém a ficar. O seu poder está em se tornar tão centrado, tão firme e tão digno, que a sua ausência faça o trabalho que suas palavras nunca fariam. E essa é a primeira lição. Quem corre atrás enfraquece a própria presença. Mas quem se contém começa a se tornar impossível de ignorar. 2. O silêncio que faz quem se afastou começar a pensar em você. Existe um momento em que o silêncio começa a fazer um trabalho que nenhuma explicação conseguiria fazer. E quase ninguém entende isso no começo. Porque quando alguém se afasta, a vontade imediata é falar, explicar, se defender, mandar mais uma mensagem, tentar fazer a pessoa entender tudo o que ela está perdendo. Só que, quando você fala demais para quem decidiu se afastar, você impede essa pessoa de enfrentar o peso das próprias escolhas. Você preenche com palavras o espaço que deveria ser ocupado pela sua ausência. E sem esse espaço, não existe reflexão profunda, não existe comparação, não existe arrependimento. O silêncio estoico não é fraqueza, não é orgulho infantil, não é jogo emocional. O silêncio estoico é disciplina. É a capacidade de não reagir ao impulso de se justificar para quem já teve a chance de te ouvir. Porque existe uma verdade poderosa nisso. Quando você para de explicar seu valor, quem te perdeu é obrigado a descobrir sozinho aquilo que perdeu. E essa descoberta, quando finalmente acontece, costuma doer muito mais do que qualquer discurso. Porque agora não é você tentando convencê-la. É a própria realidade mostrando a falta que você faz. Muita gente acha que se ficar em silêncio vai ser esquecida. Mas o que apaga uma pessoa muitas vezes não é o silêncio, é o excesso. O excesso de mensagens, o excesso de disponibilidade, o excesso de tentativas, o excesso de presença. Quando você está sempre ali, a outra pessoa não precisa imaginar sua ausência, não precisa refletir, não precisa sentir o vazio. Mas quando você se cala com dignidade, algo muda. O silêncio cria perguntas. Silêncio. O silêncio cria contraste. O silêncio faz a mente voltar para aquilo que antes parecia garantido. E é exatamente nesse espaço que a sua falta começa a ganhar peso de verdade. O silêncio certo obriga quem se afastou a encarar o vazio que antes era preenchido pela sua energia, pela sua atenção, pela sua presença. E quando essa pessoa percebe que você não está mais reagindo como antes, não está mais se oferecendo como antes, não está mais tentando ser escolhido, nasce a inquietação, porque às vezes o que mais marca alguém não é o que você disse quando estava ali. É aquilo que ela começa a sentir quando percebe que você já não está mais do mesmo jeito. E essa é a segunda lição. O silêncio, quando guiado pela dignidade, pode ser mais poderoso do que 1000 explicações. Se esse vídeo já está mexendo com você, inscreva-se agora no canal, porque aqui você aprende a transformar dor em poder, silêncio em respeito e ausência em valor. E comenta aqui embaixo, meu silêncio tem peso. Deixe o like e partilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso antes de correr atrás de quem já escolheu se afastar. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. 3. Sua melhor resposta é evoluir em silêncio. A maioria das pessoas acredita que, quando alguém se afasta, a melhor resposta é tentar provocar saudade com indiretas, aparições calculadas ou sinais de que ainda está sofrendo. Mas o estoicismo ensina algo muito mais poderoso. A resposta mais forte nunca é parecer ferido.
é se tornar irreconhecivelmente mais forte. Porque nada pesa mais na mente de quem se afastou do que perceber que você não desabou, não implorou, não ficou preso ao passado. O que realmente abala não é ver você sentindo falta. É ver você crescendo sem precisar de quem foi embora. Existe uma diferença brutal entre sofrer em silêncio e evoluir em silêncio. Sofrer em silêncio ainda te mantém preso. Evoluir em silêncio te devolve para si mesmo. E quando você volta para si, a sua energia muda, o seu olhar muda, a sua postura muda, a forma como você ocupa o mundo muda. Você para de viver esperando uma mensagem, uma volta, um arrependimento e começa a construir uma presença que não depende mais da aprovação de ninguém. E é exatamente isso que transforma sua ausência em algo pesado. Porque quem se afastou muitas vezes esperava encontrar você no mesmo lugar, quebrado, disponível, esperando. E quando percebe que você floresceu, algo dentro dela desaba. A sua melhor resposta é melhorar a sua mente, a sua disciplina, a sua rotina, a sua energia, a sua forma de viver. É voltar a cuidar de si com intensidade. É recuperar a dignidade que a dor tentou roubar. É reconstruir o que o afastamento abalou, porque quando você se torna mais forte, mais centrado, mais seletivo e mais inteiro, você deixa de ser apenas alguém que foi deixado para trás e passa a ser alguém que se tornou raro. E pessoas raras deixam marcas profundas. Pessoas raras não são esquecidas facilmente. Pessoas raras se transformam em comparação inevitável na memória de quem as perdeu. O estoico não usa a dor para se vingar com barulho. Ele usa a dor para se refinar em silêncio. Ele entende que o sofrimento pode ser uma forja, pode ser um ponto de ruptura ou um ponto de renascimento. E quando escolhe renascer, ele cria algo que poucas pessoas conseguem sustentar. Uma presença que não implora para ser reconhecida, mas que se torna impossível de ser ignorada, porque a ausência só vira arrependimento quando, do outro lado, existe alguém que não quebrou. Alguém que transformou perda em força. Alguém que continuou. E essa é a terceira lição. Quem se afasta pode ignorar suas palavras, mas dificilmente esquece a pessoa que evoluiu sem precisar dela. 4. Quem te perde precisa sentir que não tem mais acesso ao mesmo você. Muita gente acha que basta sumir para alguém sentir falta. Mas a verdade é que desaparecer por um tempo não é suficiente, se no fundo você continua sendo a mesma pessoa emocionalmente acessível de antes. Porque o peso real da perda não acontece apenas quando alguém percebe que você se afastou. O peso real acontece quando essa pessoa percebe que, mesmo se tentar voltar, já não encontra o mesmo acesso à sua energia, à sua atenção, à sua disponibilidade. E é exatamente aqui que quase todos erram. Somem por um tempo, mas quando a outra pessoa reaparece, entregam tudo de novo, da mesma forma, com a mesma pressa, com a mesma carência. E assim, todo o impacto da ausência é destruído. O estoicismo ensina que não basta se afastar. Você precisa deixar de ser acessível do mesmo jeito. Isso não significa frieza vazia. Não significa crueldade. Significa maturidade. Significa entender que quem teve acesso à sua presença e escolheu se afastar, não pode simplesmente voltar e encontrar a mesma porta escancarada, como se nada tivesse acontecido. Porque se tudo continua igual, então nada foi aprendido. Nem por você, nem pela outra pessoa. E sem mudança não existe peso real. Só existe repetição. Existe algo profundamente marcante quando alguém percebe que já não tem mais o mesmo poder sobre você. Que já não recebe a mesma urgência nas respostas. Que já não encontra a mesma facilidade para entrar na sua mente, no seu tempo, no seu coração. Isso cria um tipo de impacto silencioso que poucas palavras conseguiriam produzir. Porque pela primeira vez essa pessoa entende que perdeu não apenas a sua presença, perdeu o acesso à versão de você que um dia esteve completamente disponível. E essa percepção, muitas vezes, é o que desperta o arrependimento mais profundo. O estoico entende que limites são uma forma de respeito próprio. Ele não confunde amor com permissividade. Não confunde saudade com recaída.
Não confunde carência com reconexão verdadeira. Se alguém reaparece, essa pessoa deve encontrar maturidade, não desespero. Deve encontrar calma, não ansiedade. Deve perceber que o tempo te fortaleceu, não te manteve preso. Porque quando alguém percebe que já não encontra o mesmo você, algo muda dentro dela. Ela entende que a perda se tornou real. E essa é a quarta lição. Não é apenas sua ausência que pesa. É a percepção de que a versão de você que ela tinha ao alcance já não está mais disponível do mesmo jeito. Se este vídeo está te fortalecendo, inscreva-se agora no canal, porque aqui você não aprende a implorar por atenção. Você aprende a se tornar alguém impossível de substituir. Deixe o like para este vídeo chegar a mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. E comenta agora: eu não sou mais o mesmo. E se isso tocou em você, partilhe com alguém que precisa recuperar o próprio valor antes de abrir a mesma porta para quem já a fechou uma vez. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. 5. A maior força estoica: desapegar-se do resultado. Existe uma última lição que separa quem apenas tenta parecer forte de quem realmente alcançou o verdadeiro poder. E essa lição é, talvez, a mais difícil de todas. Parar de viver esperando que a outra pessoa sinta a sua falta. Porque enquanto você ainda precisa que ela se arrependa, ainda precisa que ela volte, ainda precisa que ela reconheça o que perdeu, uma parte de você continua presa. Pode até existir silêncio, pode até existir distância, pode até existir evolução. Mas se no fundo o seu coração ainda depende de um retorno para se sentir validado, então você ainda não está livre. E o estoicismo nunca foi sobre parecer indiferente. O estoicismo é sobre se libertar de verdade. Muita gente acha que desapegar do resultado significa desistir do que sente, fingir que não doeu, endurecer o coração e agir como se nada importasse. Mas não é isso. Desapego não é frieza. Desapego é soberania emocional. É entender que você pode ter amado de verdade, pode ter sentido profundamente, pode até ter sido ferido, e ainda assim escolher não entregar o seu futuro ao comportamento de quem se afastou. É parar de viver como se a sua paz dependesse de uma mensagem, de uma explicação, de um arrependimento ou de uma volta. Porque no momento em que a sua paz deixa de depender disso, você recupera algo que vale mais do que qualquer retorno. Você recupera a si mesmo. E é justamente aí que algo poderoso acontece. Quando você para de esperar, sua energia muda. Quando você para de vigiar, sua mente clareia. Quando você para de querer provar o seu valor, sua presença se torna mais sólida, porque agora você não está mais agindo para provocar uma reação. Você está vivendo a sua verdade. Você está caminhando sem olhar para trás a cada minuto. Você está construindo uma vida que não precisa ser assistida por quem foi embora para ter sentido. Ironicamente, é nesse ponto que a sua ausência começa a pesar de verdade. Porque agora ela não é um pedido silencioso, não é uma tentativa disfarçada. É um fato, é uma realidade. É a marca de alguém que seguiu em frente sem se diminuir para ser lembrado. O estoico não vive para ser notado por quem saiu. Ele vive com tanta integridade, tanta firmeza e tanto respeito por si mesmo, que se torna impossível de ser esquecido. E se a outra pessoa vai voltar ou não, isso deixa de ser o centro da história. Porque a maior vitória não é fazer alguém se arrepender. A maior vitória é não precisar mais disso para continuar inteiro. E essa é a quinta e mais poderosa lição. O momento em que você para de precisar que alguém sinta sua falta,
É exatamente o momento em que sua falta pode começar a pesar de verdade. Se alguém se afastou de você, a pior decisão que você pode tomar é transformar a sua dor em desespero. Não tente vencer pela insistência. Não tente vencer pela ansiedade. Não tente vencer pela humilhação silenciosa de continuar disponível para quem já escolheu a distância. O estoicismo ensina um caminho muito mais alto, muito mais raro e muito mais poderoso. Um caminho em que a sua força não está em convencer alguém a ficar, mas em se tornar alguém cuja ausência fala por si. Ao longo deste vídeo, você viu que quem corre atrás enfraquece o impacto da própria ausência, que o silêncio, quando guiado pela dignidade, pode ser mais poderoso do que qualquer explicação, que a sua melhor resposta é evoluir em silêncio e não se despedaçar em público, que quem te perde precisa sentir que já não tem mais acesso ao mesmo você, e acima de tudo, que o verdadeiro poder nasce quando você se desapega do resultado e para de viver esperando que alguém reconheça aquilo que já deveria ter valorizado. Talvez hoje essa pessoa ainda pareça indiferente. Talvez ainda finja que nada aconteceu. Talvez ainda siga em frente como se a sua ausência não tivesse peso algum. Mas a vida tem uma forma precisa, silenciosa e quase cruel de revelar o valor das pessoas, quando elas já não estão mais ali. E é por isso que você não deve implorar para ser escolhido. Não deve mendigar presença. Não deve diminuir sua dignidade para despertar arrependimento. Porque quem realmente aprende a se respeitar, deixa de perseguir validação e começa a se tornar inesquecível. No fim, o estoicismo não é sobre fazer alguém voltar rastejando. É sobre algo muito maior. É sobre fazer com que a sua presença tenha tanto valor, que a sua ausência se torne impossível de ignorar. É sobre sair da posição de quem implora para ser lembrado e entrar na posição de quem deixa uma marca tão profunda, tão silenciosa e tão real, que o tempo, mais cedo ou mais tarde, se encarrega de mostrar o preço de ter te perdido. Então, se alguém se afastou, não corra atrás. Cresça, silencie, fortaleça-se e deixe que a sua ausência ensine, tarde demais, aquilo que suas palavras nunca conseguiram ensinar. Se este vídeo falou com você, inscreva-se agora no canal e faça parte de uma comunidade que transforma dor em força, rejeição em postura e silêncio em poder. Deixe o seu like para apoiar este conteúdo e ajudar esta mensagem a chegar a mais pessoas que precisam recuperar o próprio valor. Comenta agora: eu escolho meu valor, porque essa frase pode marcar o início da sua virada. E partilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso antes de se humilhar por quem já escolheu se afastar.